Well, before I give the last homily of this program, Bem, antes de fazer a última homilia deste encontro, I would like to do three things. eu gostaria de fazer 3 coisas. First, I would like to congratulate Council Nova, Father Jonas, and all his team for the wonderful work they have been doing. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns ao Padre Jonas e a toda a sua equipe por esse trabalho maravilhoso que fizeram aqui neste encontro. Brazil is the biggest Catholic country in the world, O Brasil é o maior país católico do mundo. But there are other reasons why I would like to thank God for what I'm seeing. Mas existem outras razões também pelas quais eu quero agradecer ao Senhor pelo que eu tenho visto aqui. The first time I came by Brazil was by their national carrier, Varig Airlines. A primeira vez que eu vim ao Brasil, eu vim pela empresa aérea Varig. And I saw there the Brazilian air hostesses. Air hostess. E eu vi que havia uma aeromoça brasileira. And it was a great surprise to me. E foi uma grande surpresa para mim. Because I never met air hostesses who were so smiling as the Brazilian one. Porque eu nunca tinha conhecido uma aeromoça, tinha encontrado no voo uma aeromoça tão simpática e sorridente como aquela do avião da Varig. They made you feel at home even in the plane. Mesmo no avião eu já conseguia me sentir em casa. Then when I came and said my first mass in Brazil in the church of Sorocaba, Quando eu então rezei a minha primeira missa no Brasil, em uma igreja em Sorocaba, I had another surprise. eu tive uma outra surpresa. This was a parish mass, the mass of the parish. Era a missa paroquial. But I found everyone in that church were praising God. Mas eu percebi que todo mundo naquela igreja estava louvando ao Senhor. And they were praising God not only with their hands, Estavam louvando ao Senhor não somente com suas mãos, but I found them praising God even with their fingers, mas também estavam louvando ao Senhor também com seus dedos. which I had never seen anywhere else before. Algo que eu nunca havia visto antes. And therefore I want to thank God for what is happening in this country. Então eu comecei a compreender melhor, a tentar descobrir melhor o que estava acontecendo neste país. And I can see during the last 6 years how much progress the Lord has given to this center of renewal and of evangelization. Eu há 6 anos não venho ao Brasil e eu pude ver o progresso que o Senhor tem feito nesse país, e especialmente também nesse centro de evangelização. And that's why Vinicius used to phone me very often and write me many emails asking me to come back again to Council Nova. Sim, foi por isso que eu recebi vários e-mails do Vinícius me pedindo para voltar mais uma vez para a Canção Nova. He's not here, but I miss him. O Vinícius não está aqui, mas eu sinto saudade dele. Then I would like to thank the people who used to help me whenever I came here in the ministry. Eu quero também agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, que me ajudam todas as vezes que eu venho aqui, me ajudam no ministério. In the first place, Erica, who is the secretary of the International Association for Exorcism and for Deliverance. Eu quero também agradecer a Érica, que é a segunda secretária para a Associação Internacional do Exorcismo. She had to come with me for this program, but she could not. Ela viria para este encontro também comigo, mas ela não pôde vir. Otherwise, she would have spoken to you on the new religious movements, New Age, and its problems and evil.
E ela também estaria falando com vocês sobre a nova era, novos movimentos religiosos, o que o mal tem feito hoje no mundo. But her heart is here with you even right now. Mesmo ela não estando aqui em corpo, mas o coração dela está presente com vocês. I must also remember with gratitude that Portuguese couple, José and Ana, Quero também lembrar muito de um casal muito especial, José e Ana. very close to my heart. É um casal assim que está bem dentro do meu coração. I want to pray especially for José, that the Lord will give him eternal rest, because some time ago he died of cancer. Quero rezar especialmente pelo José, para que ele esteja no descanso eterno, porque ele morreu há um tempo atrás de câncer. Otherwise, that couple would have been with me here also. E esse casal que sempre caminhou comigo, esteve aqui também comigo. And in this Mass, I will pray for him in a special way. E eu vou rezar por ele nesta missa de uma forma muito especial. And thirdly, I want to thank God for all the many years of ministry of my priesthood. Também quero agradecer a Deus por todos os anos do meu ministério, no meu sacerdócio. There have been problems and burdens, but I don't remember them anymore. Houveram muitos problemas, muitos fardos, mas eu não lembro mais de nenhum deles. I only remember the tremendous blessings and signs and wonders God has shown over all his many years of ministry. Eu só me lembro de todas as maravilhas, de todas as graças e bênçãos que eu recebi durante todos estes anos no meu ministério. And I want to offer this Eucharist in thanksgiving to God. Eu vou oferecer essa Eucaristia em ação de graças a Deus. One example of how the Lord has blessed this ministry of healing and deliverance Um exemplo de como o Senhor tem abençoado este ministério de cura e libertação is when many years ago I was asked to pray over a young man. foi quando alguns anos atrás me pediram que eu rezasse sobre por um rapaz. He was in a clinic for psychiatric cases. Ele estava numa clínica para casos psiquiátricos It was called Get Well Clinic, e ele já tinha sido clinicado. because all those when they were supposed to get well. Ele estava lá porque todos aqueles que estão lá, que passam pela clínica, que se internam, supõe-se que vão ficar bem. So when I went there, I recognized him. Quando eu entrei naquela clínica, eu o reconheci imediatamente. He was a youth of my parish. Reconheci que ele era um jovem da minha paróquia. His family was one of the most prominent Catholic families of Bombay. A família dele é uma das famílias mais católicas de Bombaim. His uncle was a parish priest. O tio dele era um padre de uma paróquia. His father was the president of the St. Vincent de Paul Society. O pai dele pertencia à Sociedade de São Vicente de Paulo, aos vicentinos. His brother was the president of the parish council. O pai dele era o presidente do conselho da paróquia. But he was like the black sheep of the family. Mas ele era como a ovelha negra da família. On Sunday Mass, he was never in church, he was outside the church. Nas missas do domingo, ele nunca ficava dentro da igreja, sempre do lado de fora. And when I was preaching, he would be there smoking his cigarette and looking at me. Enquanto eu estava lá fazendo a homilia, ele ficava lá do lado de fora fumando e olhando para mim. But it was a great shock to his parents when they discovered that he was a drug addict. Foi uma experiência dolorosa quando eles descobriram que ele era um viciado em drogas. But they stood by him. Mas eles ficaram do lado dele. So when I went there to pray over this young man, E quando eu fui a essa clínica para rezar por este jovem, I was so much edified to see his mommy and daddy with him. eu fiquei muito edificado ao ver que o pai e a mãe estavam do seu lado. And even his fiancée was there. E mesmo a sua noiva estava lá. And therefore, I prayed for him. Então eu rezei por ele. He told me later on that he was such a drug addict, he would spend lots of money every day for his drugs. Ele me disse que o vício dele estava
tão grande que ele tinha gastado todo o dinheiro dele comprando drogas. He would steal money from his family to pay for his drugs. Ele estava até mesmo roubando o dinheiro da família para pagar as drogas. He was even prepared to kill his mother if he did not get the money for his drugs. Ele disse que ele estava pronto até a matar a própria mãe se ele não conseguisse o dinheiro que ele precisava para as drogas. He used to call himself then India's worst drug addict. Eles costumavam chamá-lo de o viciado em drogas, o pior viciado em drogas da Índia. But now his parents told him, "Don't worry, son, we will stand by you. Mas os pais disseram para ele: filho, não se preocupe, nós estamos do seu lado. We will pay all the money you owe. Vamos pagar todo o dinheiro que você deve. But we want to see you through." Mas queremos que você supere tudo isso. And even though the family was anti-charismatic, they asked me to come and pray for Embora a him. família não fosse anticarismática, eles pediram que eu fosse lá e orasse por ele. First I prayed for myself Primeiro eu rezei por mim mesmo, because I had some resentment against the family. porque eu tinha um certo ressentimento com aquela família. Then I prayed over him. Depois eu orei por ele. And then he got up from his knees Então depois ele levantou, ficou de pé and he told me, e me disse: "Father, I'm healed." Padre, eu estou curado. Now knowing how drug addicts speak without thinking, E ele falou sem pensar o que ele estava dizendo. I told him, "Well, the Lord will heal you Ele disse: Deus vai curá-lo. in His time." Ele disse para o jovem: o Senhor vai curá-lo no tempo dele. Which means for me, never. Que para mim significa nunca. But he turned to his mother Mas ele se virou para a mãe. and he said, "Mommy, I know I'm healed." Ele olhou para a mãe e disse: mãe, eu sei que eu estou curado. Again I said, E mais uma vez eu disse para ele: "Yes, the Lord will heal you sim, o Senhor vai te curar in His time." no tempo dele. Means never. Significa isso nunca. I think the Lord heard me saying those things Eu acho que o Senhor ouviu essas coisas que eu estava falando no meu coração. and must have told me, "Rufus, I will show you what I can do." E ele disse: Rufus, eu vou te mostrar o que eu posso fazer. And then I left that clinic. E eu saí então, deixei a clínica, saí da clínica. 2 months later, I returned to Bombay and went for my prayer meeting. 2 meses depois eu voltei para Bombaim e fui para o meu grupo de oração. And there I was surprised to see that young man sitting in the first row of the prayer meeting. E fiquei muito surpreso ao ver aquele jovem sentado na primeira fila de cadeiras ali dos bancos do grupo de oração. And there he was praising God with his hands uplifted. E lá estava ele com as mãos erguidas louvando ao Senhor. He always was outside the church. Now he was right in front. Ele estava sempre do lado de fora da igreja, agora ele estava lá na primeira fileira. And I said, "Lord, I don't know what you have done, E eu disse: Senhor, eu não sei o que o Senhor fez, but I can't believe what I'm seeing." mas eu acredito no que eu estou vendo. And after the prayer meeting, he came up to me Depois do grupo de oração, ele me procurou and just said 2 words. e disse apenas 2 palavras: "Thank you, Father." obrigada, Padre. Now don't think it was my prayer that did the trick. Não pense que foi a minha oração que realizou isto. The process of healing began 2 months earlier Porque o processo de cura já havia iniciado 2 meses antes. when an other priest and myself were preaching a charismatic Lenten mission in my parish. Quando eu e um outro padre estávamos numa missão pregando um encontro carismático na minha paróquia. And this young man was returning from the city to the suburbs. Esse jovem estava voltando do centro da cidade para o seu bairro. After having taken a shot of heroin, brown sugar, drugs, Depois dele ter tomado um certo tipo de heroína. and providentially his taxi stopped in front of the church where we were preaching. Providencialmente, o táxi no qual ele estava parou exatamente na frente da igreja onde nós estávamos pregando, ensinando. If that taxi hadn't stopped in front of the church, I would not be here
to tell you the story. Se aquele táxi não tivesse parado exatamente em frente à igreja, eu não estaria aqui contando isso para vocês. But I believe God made the taxi to stop in front of the church. Mas acredito que o Senhor fez com que o táxi parasse exatamente em frente à igreja. And as he was paying off the taxi, E enquanto ele pagava o táxi, he could not help hearing over the loudspeaker system ele escutou o que estava sendo dito através do microfone das caixas de som. the words of the preacher. As palavras do pregador. There is no problem a person has that God will not take it away from him. Não há nenhuma dificuldade, não há nenhum problema que possamos ter que o Senhor não possa nos livrar. If he will but give it up to the Lord. If he will but give it up to the Lord. Se o Senhor, nós temos que entregar tudo ao Senhor. And those words touched him very deeply. E aquelas palavras que ele ouviu do pregador tocaram aquele jovem profundamente. There is no problem a person has that God will not take it away from him. Não há nenhum problema que qualquer pessoa tenha que o Senhor não possa curar, não possa libertar. If he will but give it up to the Lord. Simplesmente você tem que entregar este problema nas mãos do Senhor. And those words touched him so deeply that he entered the church. Aquelas palavras o tocaram tão profundamente que ele entrou na igreja. And he remained for the remaining part of the sermon. E ele ficou para o final, né? Aquilo que faltava ainda da homilia. After the service, he went back to the sacristy. Depois então daquele momento, ele foi até a sacristia. And he met the priest that was preaching. Encontrou com um padre que estava pregando. And he spoke to that priest. E falou com o padre. Father, is it true what you said? Padre, o que você disse é verdade? That there is no problem a person has that God will not take it away. É verdade isso, que não há problema que exista para o homem que Deus não possa vir em socorro, vir em auxílio? If that person will only surrender it to God. Tudo que a pessoa tem que fazer é simplesmente entregar este problema para Ele. And the priest was a very kind, fatherly priest. E esse padre era um padre muito amoroso, muito cuidadoso. My closest friend. O meu amigo muito íntimo. Looked at him and said, ele olhou para ele e disse: Son, if you were the only person with a problem like yours, Jesus would have died only for you. Filho, se você fosse a única pessoa que tivesse esse problema no mundo, Jesus teria morrido só por sua causa. Because then this man began to tell the father his problem. Depois então esse jovem começou a contar para o pai dele o que ele estava vivendo. When the father asked him, what is your problem? E o padre perguntou, ele começou a contar para o padre falou, qual é o seu problema? And he said, I've been a drug addict for 10 years. Padre, eu sou viciado em drogas há 10 anos. I've been hospitalized 3 times. Já fiquei internado 3 vezes. I've seen 3 of my best friends die of an overdose of drugs. Já vi vários amigos morrerem de overdose de drogas. I saw them die on my lap. Muitos morreram até um morreu no meu colo. And I know that is going to be my end. E eu sei que vai ser este também o meu fim. And then he cried out to that priest. E aí ele falou bem alto para o sacerdote: Father, is there no hope for me? Padre, não tem esperança para mim? And the priest said, e o padre disse: If you were the only one in the whole world with a problem just like yours, Jesus would have died only for you. Se você fosse a única pessoa no mundo que tivesse esse tipo de problema, Jesus teria morrido só por sua causa. And that moved him so deeply, e aquilo o tocou tão profundamente, that he made a sincere and thorough confession of his life. The first time since he was a child. E ele foi tão profundamente tocado que ele fez uma confissão muito profunda de sua vida inteira, a que desde pequeno ele não fazia mais. That was the start of his new life.
Esse sim foi o início de uma nova vida. It is when we expose ourselves to the Word of God. É quando nós nos expomos à palavra de Deus. The Word of God that first disturbs those who are comfortable. A palavra de Deus, ela tira, né, do conforto aqueles que estão confortáveis, acomodados. But then it will comfort the disturbed. Mesmo estando acomodados, a palavra de Deus toca o nosso coração e de uma certa forma nos perturba. And that sermon of that day, E aquele sermão daquele dia, the homily, the teaching, the sermon of that day o ensinamento, a homilia daquele dia, was on perhaps one of the most beautiful chapters of the whole Bible. está presente nos capítulos mais bonitos de toda a palavra. Luke chapter 15. Lucas capítulo 15. What does that chapter tell us? O que fala esse capítulo de Lucas capítulo 15? De que fala esse capítulo? Well, she said nobody is giving the right answer. She is deaf, she can't listen. Ele disse que eu não estou conseguindo ouvir nada, que eu estou surda. Eu não estou ouvindo. She can't Vocês hear podem you. repetir? That chapter 15 speaks about the lost coin, the lost sheep, the lost son. Essa parábola fala da ovelha perdida, do filho perdido. The first two was today's gospel. E as duas primeiras palavras foram desse evangelho. And I told you the modern version of the story of the prodigal son. Eu disse para vocês, eu falei para vocês de manhã sobre a história do filho pródigo. Why did Jesus tell those three stories? Por que Jesus relata essas três histórias? How does the chapter begin? Como que esse capítulo inicia? One day, the Pharisees and the religious leaders were criticizing Jesus. Certo dia, os fariseus e os líderes religiosos estavam a criticar Jesus. Why? Por quê? Because he would often go to have his meals with public sinners and with prostitutes. Porque ele sempre ia fazer as suas refeições com as prostitutas, com as pessoas do povo. He would keep the wrong type of company. Eles diziam para ele que ele estava escolhendo as companhias erradas. He would not be with the good and holy people. Você não quer ficar com as boas pessoas e os santos? And Jesus told this parable to tell them E Jesus contou essa parábola para dizer para eles that he was doing exactly what his father would have done. que ele estava fazendo exatamente o que o pai teria feito. And that's why Jesus says at the end of this chapter, there will be greater joy in heaven over one sheep that is found than over 99 sheep which are safe. E Jesus diz no final desse capítulo que há grande júbilo, há grande alegria no céu por uma única ovelha perdida que foi encontrada. There's greater joy among the angels in heaven when one sinner comes back to God. Há uma grande festa no céu quando um pecador retorna para Deus. And that's the story of the prodigal son. E essa é a história do filho pródigo. The greatest short story written in any language, in any literature of the world. A história mais bonita já escrita em qualquer língua, em qualquer liturgia do mundo. There's a little angel going that way. Tem um anjo aqui passando na frente. Not an angel? That little girl? There's a little angel? I never knew there were angels here. Ele falou que viu um anjinho passando ali. Ele não sabia que existiam anjos aqui.
I don't know. But I've never seen that before. Ele viu uma criança aqui passando na frente e ele disse que viu como que um anjo passando. Ele nunca tinha visto isso antes. It is the Lord reminding us there's greater joy among the angels of heaven when one sinner comes back home. Foi exatamente quando ele falou que há uma grande alegria no céu, os anjos também se rejubilam quando um pecador se volta para Deus. Foi quando isso aconteceu aqui. How did repentance start in the life of the prodigal son? Como é que o arrependimento chegou na vida do filho pródigo? It started when on a certain day of his life, Ele chegou a uma certa situação em sua vida. as the story tells us so beautifully, A história conta isso de uma forma, a parábola descreve de uma forma tão bonita. he came to his senses. Ele tomou consciência. He came to himself. Ele se culpava, ele começou a culpar a si mesmo. For the first time he realized what was happening in his life. Pela primeira vez ele havia compreendido o que estava acontecendo em sua vida. And that is the first moment of grace. Foi o primeiro momento de graça em sua vida. As a drug addict, hearing the sermon, came back to his senses. Assim como aquele viciado em drogas, ao ouvir o sermão, se volta para And entered the Deus. church. E entra And na met the igreja. priest. E encontra com o And made padre. his confession. E faz a sua confissão. And then the prodigal son realized what he was. Então o filho pródigo entende aquilo que ele precisa, compreende daquilo que ele estava necessitando. He had spent everything in reckless living. Ele tinha gastado tudo o que ele tinha He was left without a thing. e gastou tudo o que tinha, não sobrou nada. He took the job of a swineherd, which no Jew would ever do. Ele trabalhou, começou a trabalhar, né, trabalhar com os porcos para poder comer a comida, coisa que nenhum judeu fazia. He was prepared to eat food that pigs eat. Ele estava preparado para comer aquele alimento que os porcos comem. And even that, nobody gave to him. E nem a comida dos porcos ele teve direito de comer. He had reached rock bottom. Ele foi cada vez mais para o fundo, foi se afundando. And then he came back to his senses. E aí ele recobrou a sua consciência. Then he had the honesty to realize how far away he had gone from God. Ele teve então a honestidade de perceber o quão distante ele estava de Deus. How low it sunk down to the level of pigs. Um filho tão amado desce ao nível dos porcos. Without honesty, there's no repentance. Sem honestidade não há verdadeiro arrependimento. Had the humility to say, I will tell my father, it's been my fault, I have sinned. Ele teve a coragem de dizer ao pai, foi minha culpa, eu sou um pecador. And he had the courage to rise up and say, I will go back to my father. Teve a coragem de se levantar e dizer, eu vou voltar para o pai. And that rising up is what we call in our Catholic faith the sacrament of reconciliation. E esse ato de levantar é o que nós chamamos na Igreja Católica do ato de reconciliação. Every time we go for confession, we're repeating the story of the prodigal son. Todas as vezes que vamos confessar, estamos repetindo a história do filho pródigo. We are honest to know what we are. Temos a honestidade, a sinceridade de reconhecer aquilo que We are somos. humble to say, I'm going to tell all my sins to God. Nos tornamos humildes quando dizemos, eu vou confessar os meus pecados a Deus. And have the courage to get up and do so. Tenho a coragem de levantar e ir à confissão. But to return to the story of the modern prodigal son, that drug addict, Mas, voltando à história do filho pródigo e daquele jovem drogado, but slowly the withdrawal symptoms came back. The withdrawal symptoms. os sintomas depois que ele deixou as drogas retornaram.
And he was tempted to go back to his drugs. Ele teve, os sintomas voltaram e ele ficou tentado a voltar às drogas. And we were not there in Bombay at that moment. E eu não estava. We were not Eles there. não estavam em Bombaim naquele tempo, naquele momento. But there is in my parish a chapel where the Blessed Sacrament is exposed day and night. Na minha paróquia existe uma capela onde o Santíssimo Sacramento está exposto dia e noite. And he went to the Blessed Sacrament E ele foi até o Santíssimo Sacramento. and looked at Jesus Olhou para Jesus and began to cry out, Jesus, I cannot stand it anymore. e começou a dizer: Jesus, eu não suporto mais isto. Take away those pains. Jesus, retire de mim toda essa dor. And after half an hour of saying, Jesus, help me, those pains disappeared. E depois meia hora dizendo: Jesus, me liberta disso, me liberta dessa dor. A dor toda desapareceu. That is the second step in coming back to God my Father. Esse é o segundo passo quando voltamos para o nosso Deus que é Pai. To come into the presence of Jesus and to cry out, Lord, have mercy. Ir até a presença de Jesus e clamar: Jesus, tende misericórdia de mim. And then, only then, the third step took place. E aí então a terceira etapa aconteceu. The church praying with him and over him. A igreja orou por ele e The com church ele. represented by myself, a priest, by his mommy and daddy, and by his fiancée. A igreja representada por mim, pela mãe, pelo pai e pela noiva dele. To make a long story short, Para fazer essa história que é tão longa menor, then both of us used to meet together very often. eles costumavam se encontrar com muita frequência. And we started the first drug rehabilitation center in the Catholic Church in India. Eles começaram então essa família, o primeiro centro de reabilitação para drogados em Bombaim. Here a drug addict, the founder of the first drug rehabilitation center in the Catholic Church of India. Ele, o rapaz, o fundador desse centro, um ex-drogado, fundou o primeiro centro de reabilitação para drogados dentro da Igreja Católica em Bombaim. Give the Lord a black clap. Vamos aplaudir o Senhor por isto. This week is the silver jubilee of the starting of that drug rehabilitation center, and they expected me to be there. Essa semana é o jubileu, né, desse centro de reabilitação lá em Bombaim, e eles esperavam que eu estivesse lá. But I'd already committed myself to be here at Canção Nova. Mas eu já tinha me comprometido a estar aqui na Canção Nova. I'd like to end by telling you the story of another prodigal son. Eu gostaria de terminar contando para vocês a história de um outro filho pródigo. I deal mainly with prodigal sons. Eu lido principalmente com filhos pródigos. One day I was asked to pray over a young man in South India, Uma vez me pediram para rezar também para um jovem no sul da Índia. belonging to a very prominent Catholic family. Ele também pertencia a uma família muito católica, tradicional One of católica. the richest business people. Pessoas assim, empresários muito ricos. So they took me room after room to the last room in that big mansion. Me levaram para entrar, me convidaram à casa deles. E eu entrei cômodo por cômodo daquela grande mansão. It was a small little room. E havia um cômodo pequeno, It was dark. era escuro. I stood at the threshold of the door. E eu fiquei, então, à beira da porta daquele quarto, And I na looked- entrada da porta daquele quarto And I escuro. peered into the darkness. E eu parecia que na escuridão, And there I saw a young man on the bed. naquela escuridão ali da porta, eu vi que havia um jovem na cama. And then I realized with a shock that he was a leper. Leper. E eu percebi, com um choque, que ele era um leproso. You know what a leper is? Vocês sabem o que é um leproso? Leproso, yeah.
And all my fears of leprosy came back to me. E todos os meus medos da lepra tomaram conta de mim naquele momento. In India, we are told by our parents not even to be far away from a leper. We have to run away. E na Índia a gente aprende isso. Quando a gente vê um leproso, a gente não pode se aproximar, tem que correr, fugir dele. So as I stood there, I looked at that leper boy. E então eu ali da porta olhei para aquele jovem leproso. And I prayed from there. E dali da porta eu orei por ele. At a safe distance. Numa distância que me dava uma certa segurança. Then the Lord seemed to speak to me. Aí parece que o Senhor começou a falar comigo. Rufus, if I was in your place, what would I have done? Rufus, se eu tivesse no seu lugar, o que eu teria feito? And then I remembered Luke's Gospel, chapter 9. E eu lembrei então do capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 9. Verse 11. Versículo 11. When Jesus saw the crowds of people Quando Jesus via aquelas multidões de pessoas who came to him to listen to his word and to be prayed for healing, que vinham até ele para ouvir a sua palavra e para que ele orasse por eles, Jesus had compassion on them. Jesus teve compaixão de todos eles. And what did he do? E o que ele fazia? He welcomed them. Ele acolhia a todos. That's the first thing he did. Era a primeira coisa que ele fazia. Was to make them feel at home. Ele fazia com que eles se sentissem em casa. Then he began to speak to them about the kingdom of God. E depois começava a falar com eles sobre o reino de Deus. Namely the things that were important them to hear. Ensinava a eles tudo o que eles precisavam, que era importante que eles soubessem. And then he healed them in their needs. Depois então eles curavam as necessidades que eles tinham. He healed them where they needed to be healed. Ele os curava de acordo com a necessidade que eles tinham de cura. So I said, Lord, I'm sorry. I will do what you did. Então eu disse, Senhor, me perdoa, eu vou fazer o que o Senhor fazia. So I went up to that bed. Então eu fui até a cama. I looked at that leper boy. Olhei para aquele jovem leproso. And I smiled at him. E sorri para ele. And he smiled back at me. E ele sorriu de volta para mim. I wished him a kind word. E eu comecei a dizer para eles palavras carinhosas. And he began to speak back to me. E ele começou também a me responder com palavras de carinho. I put my hand on his head. E depois então eu impus minhas mãos sobre a sua cabeça. And the moment I did so, e no momento em que eu fiz isso, all my fears of leprosy vanished. Todos os meus medos de lepra desapareceram. And I was filled with a great love for this E leper. meu coração se encheu de amor por aquele jovem. You can change the world with a warm smile. Você pode mudar o mundo com um sorriso carinhoso e caloroso. With a kind word. Com palavras doces. And with a friendly touch. E com um toque amigo. And that made him speak. Isso fez com que ele And começasse he a poured falar. out his heart. Falar tudo que estava no coração dele. Everyone is waiting to meet the person to whom they could speak. Todo mundo espera que alguém a escute. As pessoas estão sedentas de abrir o coração. A person who will listen to them without condemnation and in perfect secrecy. Pessoas que possam ouvi-los sem condená-los e guardar segredo do que elas dizem. And then I realized the greater problem he had was he felt rejected by his own family. E depois eu senti, então, o maior problema dele era a rejeição que ele sentia por parte da família. All his brothers and sisters were doctors in their subjects, philosophy or whatever. Todos os irmãos e irmãs eram doutores em filosofias e em filosofia e em outras áreas. But he was a failure in school. He was a failure in school. Mas para a família ele era um fracasso. And the only thing his daddy asked him to do E a única coisa que o pai pediu que ele was to fizesse go to all the witch doctors of that place to bring amulets and charms to protect the family fortunes. O que o pai fez foi que todos foram aos melhores médicos para que eles pudessem se proteger
para não serem contaminados pela doença. And then I knew what he needed more than physical healing was an emotional healing of rejection. Entendi então que ele precisava mais de cura emocional do que de cura física por causa da rejeição. And above all, a deliverance from the occult practices he had been doing every day. Também fiz uma libertação de todas as práticas ocultas que eles se submetiam sempre. I don't remember having prayed over him for the healing of his leprosy. Não me lembro de ter rezado para que ele fosse curado da lepra. But I remember I prayed for his emotional healing. Lembro que orei pela cura emocional. And above all for his deliverance. E acima de tudo por sua libertação. And I left the house. E aí deixei a casa. 2 months later, I was giving a retreat in a retreat house. 2 meses depois eu estava pregando um retiro numa casa de retiros. On the very first evening, a young man came to me. E na primeira noite um jovem veio até mim. So, Father, don't you recognize me? Ele disse, Padre, o senhor me reconhece? I said, no. Eu disse, não. He says, Father, I was that leper boy you came and prayed over. Padre, eu sou aquele jovem leproso por quem o Senhor orou. I want to tell you that within a week I was completely healed. Quero te dizer, Padre, que em uma semana eu estava completamente curado. I could not believe my eyes and my ears. Eu não podia acreditar no que os meus olhos viam e no que os meus ouvidos ouviam. His face had been disfigured. O rosto dele era desfigurado. He now had a new face. E agora tinha uma nova face. His fingers were all knotted. Os dedos estavam todos tortos. Now they were smooth and straight. Agora a mão estava normal e macia. And then he told me, Então ele me disse, Father, I plan to marry a girl. Padre, eu estou planejando casar com uma But no jovem. girl would want to marry me, Mas, Padre, nenhuma jovem vai querer casar comigo, knowing that I had been a leper. sabendo que eu era leproso. So you want me to pray for that? Você quer que eu ore por isto? He said yes. Ele disse sim. So I prayed for that. Então eu rezei por isto. Some months later, I met him again. Meses depois eu o encontrei outra vez. And he introduced me to his new wife. E ele me apresentou para a sua esposa. And then he said, E depois ele disse, but Father, I'm afraid because of my sickness, my wife perhaps will never conceive. Senhor, eu tenho medo, eu temo que por causa da minha doença, minha esposa não possa ficar grávida. So I said, Então eu disse, you want me to pray also for that? quer que eu também ore por isto? He said, yes. Ele disse sim. So I prayed for that. Então eu rezei também por isto. Some months later, E meses depois, I met him in another charismatic center. eu o encontrei num outro centro carismático. And there he was with his wife. Lá estava ele com a esposa. And he gave me the good news that his wife was pregnant. Me deu a boa notícia de que a esposa estava grávida. But now he told me, Mas aí ele me disse, well, knowing my sickness, Padre, por causa da minha, conhecendo a doença que eu we tive, are afraid that our baby may not be a normal baby. estamos receosos de que o nosso bebê não nasça uma criança normal. I said, you want me to pray for that also? Quer que eu ore também por isto? He said, yes. Sim, Padre. So I prayed for that. Então rezei também por isto. Some months later, Meses depois, I met them at another charismatic os convention. encontrei num outro congresso carismático. And this time there were not 2, but 3. E dessa vez não haviam 2, mas 3. This time he did not ask me to pray for anything more. Mas dessa vez não pediu para eu rezar por mais nada. And I forgot about him. E
eu esqueci, ele foi embora. But many years later, I was giving a retreat in South India. Muitos anos depois eu estava pregando um outro retiro no sul da Índia, In the biggest retreat center of the Catholic Church in the whole world, no maior centro de retiro da Igreja Católica que existe no mundo, where every week thousands of people come to make retreats. onde todas as semanas milhares de pessoas vêm para fazer I gave retiros. the first talk on the first day. Dei a primeira palestra no primeiro dia, The second talk was given by somebody else. porque a segunda palestra uma outra pessoa faria. But I was hearing that second talk from my room over the loudspeaker Mas eu estava system. ouvindo a segunda pregação do meu quarto. And what he said seemed to be very good. E o que eu ouvi me alegrou muito. So I entered the hall. Então eu resolvi ir para o salão de palestras. The voice seemed to me to be familiar. Parece que essa pessoa me é familiar. I looked at his face Olhei para o rosto and I recognized him to be that leper boy. e quem era o jovem que tinha lepra. That leper boy whom I first met was living a living death, waiting for death to come upon him. Aquele rapaz que a princípio vivia a morte em vida, esperava só a morte, And here, as I heard him speak, que as pessoas quase não ouviam falar. tears went down my cheeks. Quando eu vi tudo aquilo, as lágrimas correram na minha face. Because I now realized he was a preacher at the biggest charismatic retreat center in the whole Catholic Church of the world today. Por quê? Porque agora ele era um pregador da maior casa de retiros católica do mundo. The prodigal son had come back to the home of his father. O filho pródigo havia voltado para os braços do pai.